naquele tempo os helicópteros no Brasil eram muito altas e muitas coisas não havia para os rádios amadores e para a faixa cidadão, então eles me pediam, eu chamava por telefone, pagava para eles e quando eles vinham dar uma fatura, mas sem cobrar honorários, não cobrávamos nada, era por amor, né? E aí ficou alguns anos, não sei, 4 ou 5 anos assim, né? E depois já não só mais uma pessoa que precisava qualquer coisa, nós sempre tínhamos a facilidade de arranjar para eles e comprar e depois eles nos pagaram sem, como eu já falei, sem interesse financeiro. Então foi assim. Então o chefe de Michael Aldini Souza, é Simões, eu falo com o mundo inteiro, eu tenho um rádio, faixa cidadão no navio, a gente fala agora preparação, existe propagação, e então comprei um rádio. Mas ele disse, quem vai colocar o nome da estação sou eu, por causa que tudo quanto você quanto a gente pede para você consegue tudo. Não houve uma coisa de, olha, não existe, eu não sei onde é que está. Então o nome da sua estação vai ser a Estação Profeta. E foi assim que surgiu a Estação Profeta, não é? Então é isso, né? E agora vamos mudar de capítulo, né? Agora quero pedir desculpa aos meus amigos que ainda não estão aqui ouvindo, né? Eles não sabem, eu só comuniquei com uma pessoa, ou talvez, ou mandei um e-mail com uma pessoa que me está exigindo faz tempo, que me está exigindo do canal, e e o resto não. A minha nora está agora já colocou também assassinou, a Cláudia também, então só isso, né? Mas eu quando tiver dois ou três vídeos, vou começar a comunicar para algumas pessoas, né? Porque só um vídeo também não é muito interessante. Bom, agora eu quero pedir desculpa aos meus amigos em Portugal, no Brasil, no Cabo Verde e aqui nos States, que são nossos conhecidos e que são professores de teologia e professores de português. Então você vai dizer, Zé Simão, mas não, tu agora vai dar aula no YouTube de português? De teologia, mas quem é tu? Nunca entraste dentro de uma universidade, quem é tu? Tu tem que ser peitudo mesmo, não tem outro jeito, porque como é que tu vai? Ou tu está louco. Mas eu quero contar uma história para vocês. Há milhares de anos atrás, Deus também precisava de mandar uma mensagem para Vocês podem encontrar isso em Números 20, a história de Balaão, que havia um rei dos Moabitas, que era Balaque, e ele estava preocupado que os israelitas estavam tomando todas as terras. E ele então queria, a única maneira que eu tenho de livrar dos israelitas é amaldiçoá-los. Então chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus não queria que ele fizesse aquilo, lógico. E o que é que o Balaão vai? E vocês podem ler o capítulo, é um capítulo até interessante. E o que acontece? Deus não mandou um anjo do céu, podia ter mandado, outro profeta, não, fez a mula de Balaão falar, e a mula de Balaão é que repreendeu a Balaão. Você já viu? Deus pode usar até as pedras da rua, ou vocês se lerem a história do João Batista, quando os judeus estavam se elogiando muito, ele diz, não, Deus até das pedras pode fazer filhos de Abraão. Então, irmãos, eu tomei coragem, eu tenho ouvido, estou há 5 anos aqui assistindo-os, né? Vejo cada coisa que, não sei se é mentira, não vou dizer que as pessoas estão mentindo, mas não está de acordo com as nossas convicções, não é? E cada um fala aquilo que quer, e é assim mesmo, não é? Então, eu vou contar a história, o que aconteceu, ouvi aqui tirei algumas anotações aqui umas 2, 3 semanas atrás, não era para ser agora, mas já está, tem outros temas aí também para colocar. Um cidadão aqui que diz que é professor, está ali, eu até hoje de manhã não vi qual era a religião dele, não sei qual é, não diz ali, eu li um pouquinho de 2 ou 3 vídeos e ele não diz, mas não interessa aqui qual é a religião que ele é professor de teologia, não? Então eu estava falando que sobre a Bíblia a Septuaginta, que muita gente que sabe que é a Bíblia que foi feita cerca entre 100 e 200 anos antes de Cristo, o Velho Testamento, né? Havia lá um fidalgo, uma pessoa de influência no Egito que queria, lá numa biblioteca, queria botar a Bíblia escrita, o Velho Testamento em grego, na Alexandria, né? E então o que acontece? Ele contou a história, então ele só contou a história, não estou aqui para tirar a credibilidade que tem a Bíblia, porque nós aqui todos os dias lemos a Bíblia, 2 vezes ao dia, de manhã,
cantamos um hino, lemos um capítulo da Bíblia inteira, eu leio metade, a Cláudia metade, fazemos outro, cantamos outro hino e eu faço a oração. De manhã eu faço eu e à noite faço a Cláudia. E à noite fazemos a mesma coisa. Porque vocês se olharem aqui, tem aqui, ó, 4 Bíblias, 2 em inglês, 2 em português, bem grandes, essa daqui onde eu tenho a mão, e aqui em cima tem mais 4 Bíblias, aqui em cima não, vocês não estão vendo todas. Ainda tem mais 3 aqui, ó, tem a Bíblia de Jerusalém, tem aqui as histórias dos Hebreus, por Joséfo, e tem aqui também a Bíblia hebraica, e tem aqui a Bíblia da Almeida Revisada. Ainda tem mais 2 ou 3 ou 4 aí na capela. Aí. Então não é isso que queremos falar, é aquilo que as pessoas às vezes falam, não sei por qual é o motivo, não sabemos. E então eu digo assim, mas eu já tinha lido a história, mas não me lembrava muito mais do que era. Eu digo, não, esse professor não está falando tudo certo. Os hebreus, não, se dizer que os hebreus não estão mais estudando, que não falam mais hebraico, que agora só todo mundo já sabe falar em grego. Até hoje, até conheço pessoas que são judias, a Cláudia há muitos anos atrás trabalha com o senhor, sabia até o aramaico, pessoas nascidas aqui na América. Como é que quer dizer, não precisa estar a mentir coisas que não sabe, né? Então eu fui à procura das informações no Google, né? Como vocês todo mundo vão. Então eu vou ler para vocês do jeito que eu copiei do Google. Diz o seguinte: se não estão corretas, não fui eu estou vendendo por preço que eu comprei. Nessa lenda, 72 eruditos judeus trabalharam nela segundo a tradição, teriam completado a tradução em 72 dias. Embora o relato tenha sido considerado fictício, o nome Septuaginta popularizou-se. Então, quer dizer, não tem nada com falar inglês, não. Eu já li no outro lado uma história mais completa, mas isso é o simples, vocês não precisam, nós não precisamos ser mais para comentar acerca desse professor. Eu não sou teólogo, nunca entrei dentro de universidades, mas eu não sou uma pessoa inteligente na escola, até no português não era inteligente, no português era bem ruim. Mas uma coisa que eu peço todos os dias a Deus é que nos dê entendimento para a gente olhar para uma coisa e saber o que é certo ou o que é errado, né? Então aí está, né? O comentário que eu queria fazer sobre a Bíblia é isso, né? As pessoas muitas vezes essas pessoas perdem a credibilidade. Eu tenho até uma pessoa que é um grande também professor que eu não conheço pessoalmente, mas eu vejo ele aqui no Google. Ele é uma pessoa super dotada, a cabeça dele realmente extraordinária. É uma pessoa que fora quase do normal, mais com um computador. Mas eu, quando discordo dele, eu não digo que você não está falando. Porque nós podemos não ter a verdade também, as convicções nossas podem estar equivocadas. E eu digo para o Sr. Frontal, eu não tenho quase escola, mas você é uma pessoa superdotada e conhece tudo. Mas, me desculpe, isso que o senhor está falando não são as suas convicções religiosas. O homem fica bravo. Parece que quando responde, parece que está vomitando fogo. Ele diz, leia a Bíblia. Eu também não respondo. Já fiz isso, já fez 2 vezes para mim, agora não comento mais. Não é? Agora vamos também falar o quê agora? Falaste um pouco de teologia, agora vais falar o quê, Zé Simões? Língua portuguesa? Mas tu estás a ver que não tens escola. Como é que tu vais falar da língua portuguesa? E eras ruim na escola, no português? Mas o quê? Aqui estamos com o mesmo problema que houve no passado. Deus teve que usar a mula de Balaão para falar. Podia ter mandado um anjo do céu, outro ser qualquer, ou feito um profeta, mandar um profeta para estar ali naquele dia, naquela hora. Mas usou a mula, e a mula fez o trabalho em condições. Então acho que eu vejo aí tanta coisa fora do normal, se falando aí, que eu digo assim, então meus amigos que são professores, que conheço alguns, de língua portuguesa, me desculpem, porque vocês não estão fazendo, eu não vejo nenhum de vocês falando aí, então eu vou ter que ganhar coragem e falar aquilo que vocês deveriam estar falando. Desculpem o que eu estou falando. Não estou querendo ofender, porque nós não estamos aqui nem a mencionar o nome de nenhumas pessoas. Então foi o seguinte, na língua de Camões, eu vou falar então agora o que eu acho, as minhas convicções, que podem estar, sabe? Vocês, aqui assim, vocês já têm 5, o analfabeto, quase analfabeto, tem 5 dicionários. Tem aqui o Aurélio, que todo mundo no Brasil conhece, editor Nova Fronteira, já tem quase 30 anos aqui assim.
e tem aqui dois que são de duas editoras no Porto, em Portugal, que ainda já não existem mais, e tem aqui também outro que é o Porto Editora, sexta edição, de 1990, ainda tem mais um aqui de mão, aqui de bolsa, aqui assim pequeno, aqui pequeno. Então porquê? Porque eu não sei, sou pobre na língua portuguesa e eu não digo porque é que eu comprei, a primeira vez que encontrei um dicionário desse era numa feira de vender coisas usadas na rua. Eu digo, esse vou levar, não tem mais nenhum. Mas depois eu comprei, esse aqui já foi comprado na biblioteca, né? Então é o seguinte, estava um professor de língua portuguesa de Portugal e outro do Brasil comentando, e eu estava ouvindo, ele disse, mas será que a coisa... Então o professor que diz que é português brasileiro, né, que devia ter vergonha de falar isso, mas isso é outra história, e diz, porque nós no Brasil, sabes, temos palavras que é oriundas do Guarani, do Tupi, falou mais outra raça nativa do Brasil, de índios, que eu agora não me lembro, não me recordo o nome. Eu já ouvi falar muitas vezes esse nome. Mas, ok, então temos essa lá. E o português, sabe, que a gente também a gente quer ter o nosso orgulho próprio, né? Porque a gente tem a universidade os melhores professores do mundo, uma universidade com 700, 800 anos que ele falou, somos o povo com cultura milenar, e mais, quando nascemos, nascemos falando inglês, eu nunca vi isso, só em Portugal é que a pessoa nasce falando inglês, mas o homem fala, eu fico assim, dois eruditos da língua portuguesa, e para nossas convicções os dois estão equivocados. E então é o seguinte, o que eu acho é o seguinte, mas é só consultar. Então, na mesma, uma semana atrás ou duas, apareceu uma senhora. Ela não está falando aquilo por mal. E então estava num canal, abri um canal também, veio do Brasil, abri um canal, então está informando as outras pessoas que estão no Brasil, quando chegar aqui, olha, é que o português de Portugal é diferente do Brasil. Eu vou dizer 10 palavras e ela tem no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, eu vou botar aqui em cima, eu vou botar as 10 palavras ali, que a senhora diz que é português do Brasil e que aqui não se usa em Portugal. Mas por não se usar não quer seja que seja correto. Então, existe um ponto que eu não vou falar, porque para não ofender nem a parte do Brasil nem Portugal. Mas há aqui alguém que não sabe falar português, mas isso aí eu vou, talvez se um dia tiver coragem, eu vou falar. Isso é outra história, ok? E desculpem das minhas convicções. E então o senhor dizia, e então o que é que eu fiz? Eu depois que terminou o programa, achei aquilo interessante, andei um pouquinho aqui, a retura desse tipo, andei um pouquinho para trás, e fui ver realmente as 10 palavras e fiz anotações aí, e depois fui procurar aqui eu não fui no dicionário, no Aurélio, porque se dizer os nossos concidadãos, não, mas foi um dicionário que é do Brasil, do português do Brasil, não é? Sabe? O problema é a pessoa quando é ignorante é uma tristeza, desculpa, né? E não estou acusando A nem B, também sou ignorante em muitas matérias, eu também sou, nossa pessoa também somos ignorantes. E então eu fui buscar no dicionário, porque eu quando falo no dicionário de língua portuguesa que quer repreender alguém no YouTube ou no Facebook, eu vou buscar o Aurélio, o dicionário de língua portuguesa, e vou colar cá a palavra, o ano da edição, a sexta edição do dicionário de língua portuguesa, que é o Porto Editora, e ainda marca a página, se a pessoa quiser botar no computador, ou se tem algum dicionário, se tem um dicionário, como eu vejo, é que a maior parte das pessoas não tem nem dicionário, nem do Brasil, nem de Portugal, ninguém tem um dicionário, ok? E então é o seguinte, eu sou a única pessoa que estou há 30 anos à procura de um dicionário de castelhano e não consegui encontrar aqui nos Estados Unidos, já no Brasil, digo, bom, aqui é a terra que gosto de falar as coisas bem, vou procurar nem tem, agora só quero é um dia, eu ir, se um dia for na Espanha e comprar um dicionário, aí se eu vou dar bronca lá, seja francês, seja espanhol, que esteja não, eu vou dar bronca. E então é o seguinte, não se consegue um dicionário de língua castelhana, entende? Vocês dizem, o Zé Simões é doido. Comprei não vi quando cheguei em casa, estava assim. Mas havia um senhor que era da América Central, casou com uma senhora que é de Angola, e ele estava aprendendo português e já não vou usar esse, eu vou dar, e dei o dicionário para ela. Está, o dicionário está certo. Mas eu fiquei bravo porque na capa já está dizendo que é dicionário espanhol, quando não existe o idioma espanhol. É só isso, a minha complicação é essa. Bom, a moral da história, para terminar as nossas considerações.
E então a senhora, eu coloquei, e então essas 10 palavras que eu disse para vocês, que eu já comentei que vou botar ali no próximo programa, existe todo em Portugal, só que nós não usamos. Aqui há dias eu botei um programa, estava a ver uma palavra em inglês e eu estava dizendo qual é bem o significado em português e deu-me 10 definições, 10 palavras e eu vi todas as palavras, eu conheço, mas não me lembrava, né, o que é em português. Qualquer de umas é correta. E há algumas que não são corretas, há palavras que a gente colocou como se fosse em Portugal, no Brasil, que é um dialeto, ou seja, um crioulo, segundo crioulo, não é? Desculpem, não estava falando isso. Mas estão opostos, o que é que a gente vai fazer? É falta também de educação. Chega ao pé, você fala para mim, como eu vejo aqui, ou não, isso não é assim que se diz se fala assim. E também a pessoa está errada, ela não tem um dicionário, nunca talvez mexeu num dicionário. Mas é bravo, não é? Mas vocês desculpem da minha. Eu estou um pouco excitado, isso é o meu segundo programa, mas vai melhorando a pouco e pouco, não é? O primeiro que eu fiz tinha que estar a olhar para o papel, agora já botei tudo mais ou menos na mente, e me desculpem, principalmente os meus amigos que me conhecem, que são doutores em teologia, que são professores de português, língua portuguesa, mas eu tinha que ter fazer isso para vocês, tá? Eu tinha que falar as minhas convicções, né, que podem estar equivocadas. E para terminar, gostaria de deixar algumas palavras que se encontra que nos tempos dos patriarcas era importante para eles para dar a benção às famílias naqueles tempos, no tempo dos patriarcas. E se encontra no livro de Números 20, não, desculpem, números 6, 24 a 26, né? Gostaria de ler para vocês para terminar as nossas considerações. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Amém. Aquele abraço fraternal do Frei José e até à próxima. Em poucos dias estaremos aqui novamente e desculpe se eu ofendi alguma pessoa, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Não são muitos, mas talvez brevemente estaremos bastante aqui, sermos em grande quantidade. Mas mais uma vez, o nosso abraço fraternal. Obrigado.